eu quero ler em duas versões. A primeira versão vai estar na tela, a segunda eu vou ler aqui somente, fazer a leitura, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:17, que diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Sentem adorando a Deus. Para dar ênfase a essa leitura, eu quero ler também na nova tradução da linguagem de hoje. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos, isto é, dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus. Portanto, estamos aqui falando como, em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigo em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amém, meus amados irmãos? Meus queridos irmãos, nós queremos, nessa noite, como eu já mencionei pela manhã, na nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, eu iria estar falando sobre esses 3 tópicos que mencionamos pela manhã e quero recitar aqui nessa noite, que nós encontramos nesse capítulo aqui de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, dizendo sobre a reconciliação. E o tema que eu quero dizer aos irmãos, os 3 tópicos que eu quero mencionar, e o meu desejo é que nós conclua hoje. Caso não consiga concluir os 3 tópicos hoje, vou dar continuidade amanhã à noite no nosso culto do clamor. O primeiro tópico é: Deus, Ele é o autor da reconciliação. Segundo, Jesus, Ele é o agente da reconciliação. E eu e você somos os ministros da reconciliação. Deus é o autor da reconciliação e Jesus é o agente da reconciliação. E eu e você somos os ministros da reconciliação. Paulo, meus amados irmãos, ele escreve um dos maiores poemas na carta aos Romanos. Paulo vai dizer lá no capítulo 8, no versículo 35 de Romanos, o seguinte: quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um poema, meus amados irmãos, que Paulo escreve. Profundo, maravilhoso, os irmãos puderam observar. Esse é um texto lindo, porém, meus amados, ele é comprometedor para todos nós. Ele nos conforta, meus amados, porque em Cristo, se eu estou em Cristo, se a minha vida é viver em Cristo, nada pode me separar de Deus. Logo, o Paulo está dizendo o seguinte: se você está em Cristo, nada te separa, não tem nada que te separa. Então você tem que se preocupar com o que é que pode separar você de Cristo. Se você está em Cristo, nada te separa de Deus. Então você tem que cuidar a tua união, a tua intimidade, a tua comunhão com Cristo, meus amados irmãos. Agora eu quero recitar aos irmãos e ressaltar que esse texto ele também é comprometedor, irmãos, para com nós, porque a Bíblia vai dizer, Isaías, o profeta messiânico, ele escreve no período de em torno de 600 a 700 anos antes de Cristo, ele vai escrever e vai nos citar para nós, no capítulo 59, versículo 1, o que é que pode nos separar de Cristo. Olha bem o que diz o texto: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, sinônimo de pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não ouça. Logo, meus amados irmãos, o pecado, ele é pior do que toda e qualquer ameaça que nós podemos enfrentar. O pecado, meus amados irmãos, ele é pior do que o diabo. O pecado, ele é pior do que a morte. O pecado, ele é pior do que a fome. Na verdade, meus amados irmãos, nada é pior do que o pecado. Pois vejam bem, meus irmãos, nem o diabo, nem a morte, nem a fome nos pode separar do amor de Deus, irmãos, revelado em Cristo Jesus. A única coisa que nos pode separar de Deus é o pecado. Ninguém, meus amados irmãos, pode levar, meus irmãos, nenhuma pessoa a outro lugar que ele não esteja. Ou seja, eu só posso levar alguém a Deus se eu ali estiver. Para mim ser ministro da reconciliação, logo eu tenho que estar reconciliado com Deus, em comunhão com Ele, para poder levar alguém a Deus. E para que eu não esteja afastado de Deus, eu preciso ter o cuidado do pecado. O pecado, meus amados irmãos, ela é o maior de todas as tragédias da raça humana. Nenhuma tragédia na raça humana é tão grave quanto o pecado. Vejo bem, nós tivemos epidemias e pandemias terríveis, como a febre espanhola em 1918, que matou muitas pessoas. Estamos vivendo um momento de pandemia um tanto semelhante lá, que é do Covid-19. É uma tragédia. As guerras mundiais que tivemos, que mataram muitas pessoas, foram tragédias muito grandes, mas nenhuma tragédia se equipara ao pecado. O pecado é a maior de todas as tragédias da raça humana. Por quê? Porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado, meus amados irmãos,
afasta o homem do seu próximo, afasta o homem de si mesmo e até mesmo da natureza que o cerca. O pecado nos afasta. Por isso, o pecado é a maior de todas as tragédias. Mas essa noite, eu venho aqui trazer uma palavra a você que está me assistindo, ao irmão que está aqui. Se existe coisa que devemos temer, é o pecado. Nós temos lido frases por aí, nas redes sociais. Se nós temêssemos o pecado, como estamos temendo o coronavírus, nós não pecávamos. Se tivéssemos tendo cuidado que estamos tendo para não se contagiar com o coronavírus, se tivéssemos tido o mesmo cuidado com o pecado, nós não pecaríamos. Mas ei, essa noite eu quero dizer para você que o coronavírus pode te matar fisicamente, é verdade, há um percentual de pessoas que podem morrer, mas isso só pode matar o corpo, mas o pecado pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Por isso devemos temer mais o pecado do que temer o coronavírus, o Covid-19. É mais trágico o pecado do que o Covid-19. Vejam bem, meus amados irmãos, todos os males, inclusive o Covid-19 que nos cercam, eles podem até nos ferir, e ele pode até nos machucar, como eu disse, mas não mais do que 100 anos, não. Daqui a 100 anos, meus amados irmãos, a fome não será mais a tua preocupação, as perseguições, as calúnias, as afrontas não poderá te atingir mais, por mais de um século, não vai. Agora o pecado, pense no pecado, o pecado ele pode te fazer sofrer aqui, e sem Cristo ele fará sofrer aos homens por uma eternidade. Então tema o pecado, se preocupe com o pecado pode te afastar, pode te fazer sofrer aqui, e além de tudo, te sofrer na eternidade. Não trate o pecado com leviandade, o pecado deve ser tratado com seriedade. Por quê? Porque ele pode nos separar de Deus. Amém, meus amados? Mas às vezes nós não falamos quase sobre o pecado, mas o pecado, que quer dizer errar o alvo, nos separa de Deus. Primeiro tópico dessa minha reflexão é que, em primeiro lugar, eu aprendo nesse versículo 18 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, capítulo 5, eu aprendo que, em primeiro lugar, o autor da reconciliação é o próprio Deus. Olhe bem o que diz o versículo: mas todas as coisas provêm de Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Agora, meus amados irmãos, o pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Nós ofendemos Deus através do pecado. A raça humana, todos pecaram. Mas, meus amados irmãos, nós não fomos atrás de Deus. É o ofendido que vai atrás do ofensor. Não é o ofensor que busca o ofendido. Deus, ele é ofendido. Eu e você, pela nossa vida de pecado, somos os ofensores, mas nós não é o que vamos atrás do ofendido. Aqui nesse texto, meus amados irmãos, nós aprendemos que é o ofendido que busca o ofensor. João escreve no seu evangelho, no capítulo 15, no versículo 16, dizendo o seguinte: vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Olhe bem, meus amados irmãos, o nosso fruto deve permanecer, mas o texto vai dizer que não fui eu e você que escolhemos Deus, mas Deus escolheu nós. De manhã nós falamos sobre isso, o irmão Gustavo cantou o hino que para mim é o hino mais lindo da harpa.
É o hino 169, que diz: não sei, por que Jesus me ama, eu não posso te explicar, não sei por que Ele me escolheu, não sei você, por que Ele te escolheu, eu não tinha nada que atraía Jesus para me escolher, mas Ele me escolheu, e eu estou aqui nessa noite adorando a Deus. Não sei por que Deus escolheu Alexandre, o Luciano, o pastor Damer, né? O Zaqueu, o Wilson, não sei por que Jesus escolheu, irmão Gustavo, mas uma coisa eu sei: por Ele ter me escolhido, eu estou aqui adorando a Ele, exaltando a Ele, glorificando a Ele, porque Ele olhou para mim e disse: esse eu quero salvar, esse eu quero estender a mão, e quero lhe dar o direito à vida eterna. Paulo vai escrever também aos Romanos, no capítulo 11, o versículo 36, porque dele, olhe bem, a origem, e por ele, ou seja, o processo, são todas as coisas, ou seja, e para ele, isso é o destino, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Deus, meus amados irmãos, nos traz a origem, o processo e o destino da salvação. A origem, Deus, o processo é Jesus, e a origem e o destino sou eu e você. O homem, meus amados irmãos, ele rejeitou a Deus, e este Deus tem buscado este homem rebelde, para reconciliar-se com ele. Deus, meus amados irmãos, tem buscado esse homem de uma forma e de outra para reconciliar. Eu quero crer, eu entendo assim, que esse momento de pandemia que passamos é Deus lhe dando um grito, dizendo: ei, eu quero me reconciliar contigo, eu quero te trazer de volta. Deus está buscando o homem durante toda a história. Deus buscou em todas as dispensações, não dá tempo de falar sobre as dispensações. Deus usou várias formas de buscar o homem, e Deus, meus amados irmãos, insiste em buscar. E eu quero dizer a você que nós, mais do que nunca, estamos nos despertando para ser usado por Deus e usar as redes sociais, não para o mal, não para destruir, mas para alcançar o homem, para trazer você para a casa de Deus, para servir o Senhor. Você que mora num palácio, você que mora num condomínio, que ninguém tem acesso para chegar até você, ei, Deus fez você ficar fechado dentro de casa, e Deus fez os crentes, mesmo com amadorismo até assustador, usar as redes sociais para te alcançar você aí no teu recanto, do teu lar, da tua casa, para dizer que Deus vai em busca de você para te reconciliar. Deus está preocupado em salvar o homem e salvar a mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você, meu querido irmão, meu querido amigo, se dependesse de você, se dependesse de mim, talvez nós nunca nos reconciliaríamos com Deus. Isso talvez jamais aconteceria, mas Deus nos amou. Deus nos amou, Deus nos atraiu para si. Ele, meus amados irmãos, nos amou quando nós éramos ainda fracos, ímpios, pecadores, inimigos dele. Ele nos buscou. Deus nos amou quando nós estávamos cheirando o mau cheiro do pecado, quando muitos estavam na sarjeta, quando muitos estavam maltrapilho na vida do engano e do erro. Muitas pessoas cheirando entorpecente, cheirando álcool, cheirando tabaco, cheirando adultério, cheirando mentira, cheirando contenda, cheirando ira, cheirando orgulho, cheirando vaidades, cheirando tantas coisas que afastam de Deus. Deus olhou e disse: esse está no monturo do pecado, mas eu amo ele, e eu quero resgatar do monturo do pecado e colocar entre os príncipes, dar um banho de misericórdia, glória a Deus, lavar com meu sangue, me purificar e colocar na minha presença. Levante a tua mão, adore a Deus essa noite. Você foi comprado com esse sangue. Deus te amou, Deus nos buscou, Ele nos atraiu para Ele, e nos atraiu com cordas de amor. Nos atraiu com cordas de amor. Jeremias vai dizer isso, lá no seu livro, no capítulo 31, versículo 3. De longe o Senhor me apareceu, dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Glória a Deus. Tu não tinha ouvido ainda dizer
alguém te dizer que te amava hoje? Essa semana ninguém te disse que te amava? Talvez esse mês ninguém disse para você que te amava? Talvez você que está me assistindo na tua casa nunca ouviu ninguém dizer que te amava. Pois bem, Jeremias está registrando, dizendo que de longe o Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei. Com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Amor eterno significa, sabe o quê? É que Deus ama você independente dos teus erros. Independente dos teus erros. Aleluia. Porque às vezes um casal casa apaixonado. Mas ao casar começa a encontrar e conhecer os defeitos um do outro. E às vezes o amor começa a se apagar. E o amor pode durar alguns anos e pode terminar. Pode apagar-se esse amor. Mas o amor de Deus é eterno. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos ama de uma maneira tão maravilhosa, irmã Eliane, que aquele vídeo que tu gravou sobre culpa, que tu foi feliz ao dizer naquele vídeo que a culpa nossa foi cravada em Cristo na cruz. Aleluia. É verdade que nós temos culpa do pecado, mas Jesus nos resgatou e nos amou e nos lança no mar do esquecimento a nossa culpa. Ei, você que está me assistindo, saiba que Jesus te amou, Ele quer perdoar você. Deus, Ele te amou de uma maneira muito maravilhosa. Oséias vai dizer o seguinte, no capítulo 11, versículo 4, dizendo o seguinte: atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para lhes dar de comer. Aleluia. Deus, meus amados irmãos, Deus nos atraiu com o amor. Ele é o autor da reconciliação. Deus, Ele arquitetou, projetou o projeto da reconciliação. Ele é o autor que projeta. Agora, como é que executa-se esse projeto das cordas do amor, da salvação? É através de Cristo. Cristo, meus amados irmãos, eu aprendo aqui, nesse texto, que nós fizemos a leitura no início, que Ele é, em segundo lugar aqui, esse texto vai me ensinar que o agente da reconciliação é Jesus Cristo. Ele é o agente da reconciliação. O texto vai dizer que eu li: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus, irmãos, estava em Cristo, reconciliando com Ele, consigo o mundo. Esse mundo aqui, claro, todos nós entendemos que não é um mundo físico, é um mundo no aspecto de pessoas. Deus estava reconciliando. Por isso, meus amados irmãos, Ele morreu de braços abertos. Eu quero convidar o Luciano, passe aqui por gentileza, Luciano. Alexandre, vem cá. Fica uma à minha esquerda, outra à direita. Jesus, e hoje eu estava lendo, até postei no grupo dos distritais, a palavra sobre a crucificação. Jesus morreu na cruz de braços abertos. Sabe por quê? Para pegar na mão de Deus, pegar na mão do homem pecador, aleluia, que estava separado por um grande abismo. Nós aprendemos isso na IBD hoje de manhã. Jesus morreu de braços abertos, com a mão pegava na mão de Deus, na outra mão ele pegava na mão do homem, e assim através dele, ele reconciliava o homem. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Levante a tua mão, adore a Deus essa noite. Em Cristo somos reconciliados. Deus estava em Cristo reconciliando ao pecador a Deus. Muito obrigado, meus amados irmãos. Com uma mão, ele tomou na
mão do pecador, e a outra mão ele tomou na mão de Deus e uniu. Não tinha como nós ser reconciliado com Deus, a não ser através de Cristo Jesus. Por isso essa noite, eu não tenho como não dizer outra coisa: glórias a Jesus, glórias ao Senhor, pela morte expiatória, sacrificial, perfeita, completa, vicária de Cristo no madeiro. Aleluia! Ele nos une, nos reconcilia outra vez. Paulo escreve aos Efésios. O Guilherme pregou aqui sobre os Efésios no primeiro culto, que estava a cargo da juventude. O Guilherme falou sobre isso. Mas olha o que eu vou ler aqui em Efésios 14, 2 e 14. Vai dizer o seguinte, meus amados: porque ele, quem? Jesus. Nós estudamos isso na IBD. Você que não tem vindo na IBD, venha, tu está perdendo o culto. Ensinos maravilhosos. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, meus amados, Ele é o agente de Deus. Jesus Cristo, Ele é o agente de Deus. Ele enviou, meus amados irmãos, Deus, irmãos, Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para nos reconciliar, como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto, como nosso mediador. Jesus, Ele é o nosso mediador. Jesus é o nosso substituto. A Bíblia vai falar, Ele é a moeda de troca por nós. Paulo dá ênfase a isso, quando ele fala na sua carta que ele escreve à igreja de Colossos. Na carta aos Colossenses capítulo 2, olha o que diz o versículo 14: e havendo riscado, preste atenção nisso, irmãos, é para ti, como diz os pregadores, é para dar glória em pé, aleluia. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando na cruz. Olha o versículo 15: e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Havia uma sentença contra você, aleluia. Havia uma sentença contra mim. A sentença era contrária, era condenatória, era uma sentença de separação eterna de Deus. Mas veja, meus amados irmãos, Ele riscou aquela sentença. Ele pegou, meus amados irmãos, aquela sentença e removeu do meio de nós e cravou na cruz, dizendo assim: está pago. Está cravado na cruz, dizendo não tem mais nada. Ou seja, meus amados irmãos, Ele despojado, os principados e potestades, exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Glória a Deus, nós somos perdoados, nossos pecados foram cravados na cruz, aleluia. Paulo, meus amados, o apóstolo dos gentios, esse homem nos traz uma clareza muito grande sobre a salvação. Paulo teve cuidado em falar um linguajar que eu e você entendesse. E olha o que ele escreve, quando ele escreve uma carta ao seu filho Timóteo. Ele vai escrever no capítulo 2, no versículo 5, dizendo o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha o verso 6: o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo.
Paulo nos mostra com clareza, meus amados irmãos, que não tem outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Esse texto, irmãos, eu gosto muito. Esse texto, quando fala da humanidade, pastor Damer, de Jesus. Esse texto, quando ele dá ênfase e diz que Jesus Cristo é o nosso mediador, Jesus Cristo, homem. Preste atenção, irmão, por gentileza. Você está me assistindo, redobre a atenção. Paulo está querendo dizer o seguinte: quem intercede por você, quem é o mediador teu, quem conta tuas mazelas, tuas fraquezas, tuas debilidades para Deus, é Jesus Cristo, homem. Paulo está dizendo o seguinte: quem está falando sobre você é quem foi que nem você. É quem teve os mesmos sofrimentos como homem na terra. Porque vejam bem, meus amados irmãos, se tu perguntar para alguém que nunca sentiu dor de dente, tentar explicar para ele o que é dor de dente, esse alguém poderá ter uma leve noção do que é, mas não sabe o que é uma dor de dente. De tu ver alguém contar que pegou um alicate por não ter condição de ir no médico e arrancar o dente sem anestesia, tu vai achar é loucura. É só que tem dor de dente que pode entender que é capaz de fazer isso. Se tu contar para alguém, estou com dor de dente, e esse alguém já teve dor de dente, assim, eu sei o que tu está sentindo, eu compreendo. Quando nós dissemos para Jesus: Senhor, estou com esse problema, esse conflito, essa dificuldade, essa fraqueza, essa luta, esse sofrimento, sabe o que Jesus vai dizer para você? Eu sei o que tu está sentindo, eu estive aí. Eu sei o que é ser esbofeteado, ser traído, ser maltratado, ser caluniado, difamado. Eu sei dessas agrúrias da vida, eu passei por aí. Então eu vou traduzir para Deus, para que Deus te socorra e te dê vitória. Ei, querido irmão, querida irmã, quem está intercedendo por ti é quem conhece a sua dificuldade. Pessoa que foi talvez incompreendido, não foi entendido, mas Jesus está lá entendendo você. Por isso Paulo vai dizer o seguinte: o nosso mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem, porque ele passou por aqui, sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, aleluia, sentiu desprezo. Esse é o Jesus que está lá. Então quando tu falar com ele, diga: Jesus, o Senhor sabe o que eu estou sentindo, o Senhor esteve aqui, aleluia. Meus amados irmãos, Cristo, Ele faz a ponte de ligação entre você e Deus. Nada há outro, não há outro reconciliador, a não ser o próprio Jesus Cristo. Vejam bem, não há outro mediador dado entre os homens, a não ser Jesus Cristo, para que possa ser o mediador entre Deus e os homens, a não ser o próprio Jesus. Ele é o mediador. Olhe bem o que está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. O único que reúne credenciais para nos salvar é Jesus. Ninguém derramou seu sangue, porque a Bíblia é enfática ao dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E nós aprendemos hoje que o pecado já não era mais coberto com o derramamento de sangue de bode, de novilho, de ovelha, mas somente com o sangue de Jesus. Então Jesus reúne credenciais. A mãe de Jesus, que nós respeitamos e vamos conhecer ela, mas ela não pode fazer nada por nós, porque ela não tem credenciais para isso.
ela não derramou sangue, ela não morreu no madeiro, somente Jesus que derramou seu sangue, é por meio dele, ele é o caminho para Deus, ele é o único mediador, dado entre Deus e os homens, não há outro Salvador, não há outro mediador, não há outra forma de você ter acesso a Deus, a não ser por Jesus Cristo, não tem outra forma. Você coloca em pé, eu vou deixar o terceiro tópico, para me pregar amanhã à noite, aleluia, nós somos os ministros da reconciliação. Vá no culto amanhã, temos espaço grande lá na igreja. Mas se não, assista, compartilhe, divulgue. Amanhã eu vou pregar sobre o terceiro tópico. Desse texto sagrado, não há outro mediador, é só Jesus. Então te preocupe em viver uma vida com Ele. Te preocupe em viver uma vida com o Senhor. Agora vejam bem, meus amados irmãos. Mas como é que eu posso fazer para ser salvo? A Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que precisamos aceitar o sacrifício vicário de Cristo no madeiro. A Bíblia vai nos dizer que devemos aceitar o senhorio de Cristo, que Ele seja o nosso Senhor e nosso Salvador. Ele tem que ser Senhor da tua vida e Salvador da tua alma. Estamos vivendo em dias, meus amados irmãos, onde as pessoas querem aceitar somente a salvação. Eu quero ser salvo por Jesus, mas não quero ter o senhorio dele sobre mim. Ei, querido irmão, querido amigo que está me assistindo, para você receber a salvação, tem que primeiro aceitar o senhorio de Jesus. Você tem que dizer como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a no Filho de Deus. Aceite Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Ele é o teu mediador. Eu quero perguntar, temos alguém entre nós que quer aceitar Jesus como Salvador? É necessário tu fazer isso. Mas eu já aceitei Jesus. Ei, esse aqui é o momento de tu fazer publicamente. De tu dizer publicamente, eu aceito Jesus, aceito o sacrifício dele, eu creio que ele morreu na cruz, que ele derramou seu sangue para me salvar. Temos alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém aqui presente? Você que está na tua casa, eu quero convidar você, aceite Jesus nesta noite, como teu único e suficiente Salvador. Eu quero orar por você, e na sequência vamos adorar, e logo após vamos servir ao Senhor com as nossas contribuições. Se possível, feche teus olhos. Eu quero orar contigo. Querido Deus, aleluia. Eu preguei a tua palavra e o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Eu preguei, Jesus, que o Senhor é o nosso agente da salvação. Jesus, eu preguei que Deus, o nosso Pai, é o autor da reconciliação, e o Senhor, meu querido Jesus, é o agente, o Senhor que carregou aquela cruz, que segundo os historiadores pesava 140 quilos, o Senhor, meu Jesus, que levou a quarentena de açoite menos um, Senhor, aquele açoite feito, Jesus querido, com pontas de ossos quebrados, Deus, com aço, forçando, aleluia, naquela açoite que levou, Jesus queria que deu um golpe sobre o Senhor, quando o Senhor foi sacrificado, Jesus querido, o Senhor foi colocado aquela coroa de espinho, que os homens bateram com a cana, com a madeira e penetrou, Senhor, na sua cabeça, perfurou o Senhor o couro cabeludo, Senhor. Jesus querido, aquela cruz, quando o Senhor foi cravado nas suas mãos, aqueles cravos, que tinha, Senhor, o tamanho de em torno de 15 a 20 centímetros, que atravessou as suas mãos. Os seus pés, ao ser unido e cravado para aquele cravo, Senhor, e dependurado naquele madeiro, das 9 da manhã às 6 da tarde, 6 horas dependurado na cruz, Senhor, sem poder respirar,
Jesus querido, normalmente por causa, meu Senhor, que se comprimia o seu corpo, sem poder respirar, Jesus querido, mas o Senhor reuniu força, ao ver os homens blasfemar do Senhor, dizer: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Jesus, quando o Senhor estava já nas últimas horas da cruz, o Senhor reuniu as últimas palavras e balbuciou dizendo: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu aprendo que não foi os homens que lhe mataram. O sangue que o Senhor derramou desde quando começou a carregar a cruz, depois dos 39 chicotadas, que correu sangue pelo seu corpo, quando correu sangue pela sua fronte, Jesus, por cravar a cruz, o sangue que correu gota a gota da mão e dos pés, naquelas 6 horas da cruz, quando não tinha mais sangue, não tinha mais os em torno de 6 litros de sangue que tem no corpo do ser humano, que correu todos, o Senhor já não poderia ter mais vida. Quando aquele soldado perfura o seu lado com a lança, que não corre mais sangue, mas corre agora a água, dizendo que não tinha mais uma gota de sangue no corpo, o Senhor não podia mais estar vivo, porque nenhum ser humano consegue viver sem sangue. Mas o Senhor resistia à morte, porque a morte não teve, meu Senhor, poder sobre ti, até que o Senhor, aleluia, até que o Senhor disse: está consumado. Tetelestai, está consumado, completei a obra pela qual eu fui chamado. E o Senhor disse: em tuas mãos eu entrego meu espírito, e expirou. Foi o Senhor que deu a sua vida por mim. Reconcilie esse amigo que está me ouvindo, reconcilie contigo, perdoe seus pecados, lave as suas vestes no teu sangue e escreva o seu nome no livro da vida. Eu oro, eu abençoo a todos, Pai.